Nessa aula nós vamos ver com um outro exemplo de uso de redes neurais, uma outra aplicação, agora para classificar imagens. Então, até agora a gente viu aí alguns exemplos com dados, digamos assim, tradicionais, como aquele da ionosfera. Agora nós vamos usar a rede neural para classificação de imagens. Então, é uma área muito interessante aqui de aplicações de redes neurais voltadas ao processamento de imagens. Vamos ver só um exemplo bem simples, numa rede simples, né? Porque agora a gente não viu recursos mais sofisticados, mas para vocês entenderem como é que a gente trata, principalmente para vocês entenderem como é que a gente trata com imagens aí, antes fazendo o pré-processamento das imagens, entender como que a imagem é organizada, para poder usá-la numa rede neural. Então, o objetivo aqui é apresentar, então, um exemplo para a classificação de imagens. Então, o que a gente vai aprender nessa aula é ler arquivos de imagem e convertê-los aí para valores de pixels, utilizar um gerador de dados aumentados para expandir o conjunto de imagens para um treinamento aí da rede, e depois configurar uma rede simples aí para esse problema de classificação multiclasse de imagens. Então, aqui a gente vai ter várias classes. Bom, antes de tudo é importante destacar aqui que é um exemplo de uma rede simples, que não é a configuração mais adequada aí para a classificação de imagens. Mas é interessante para a gente aprender já alguns conceitos. Para a gente classificar imagens, vai ser importante adicionar a essa rede neural camadas aí das chamadas redes neurais convolucionais, que é o CNN, que a gente vai ver no próximo curso. Então, por enquanto, nós vamos usar só um exemplo bem simples. Bom, vamos entender primeiro como é que é a representação de uma imagem aí, usando o padrão RGB. Então, suponha que eu tenha aqui uma imagem de um cãozinho lindo aqui, que está nesse formato aqui, de 1024 pixels por 768. Então, a imagem é representada por pixels, ou seja, cada pontinho aqui da imagem vai ter um valor, que eu chamar de pixel. E numa imagem, nesse padrão RGB, que é uma imagem colorida, eu tenho 3 canais. Então, isso funciona assim, ó. Eu tenho aqui 3 matrizes, né? Uma para cada uma das 3 cores básicas. No inglês, aí, o vermelho, o verde e o azul. Então, nesse exemplo dessa figura aqui, essa matriz teria 1024 linhas, 768 colunas, e cada célula aqui tem um valor entre 0 e 255, que representa a intensidade dessa cor aqui. Então, por exemplo, a intensidade do vermelho nessa representação da cor. E eu faço a mesma coisa com a representação do verde e do azul. E depois, quando eu combino essas 3 intensidades, essas 3 cores básicas, forma a cor que eu estou vendo aqui da imagem. Então, a imagem é representada assim. Então, basicamente, eu tenho essas intensidades de valores para uma imagem colorida. Agora, eu tenho também imagens em escala de cinza, que é o grayscale. Então, imagem em escala de cinza, a diferença básica é que ela só tem um canal. Então, ela é representada aí com valores entre 0 e 285, que representa o quão preto é aquele pixel, sendo que 0 é o preto total e 255 é o branco. Ela representa a intensidade. Então, é como se eu tivesse só uma matriz dessa aqui. Então, é assim que é a representação de imagens. Então, esse é um conceito importante aqui antes da gente começar a trabalhar com a imagem. Bom, voltando aqui ao nosso problema que eu quero resolver, então, nós vamos usar um dataset chamado MNIST, que é um dataset conhecido aí, que representa dígitos manuscritos, ou seja, valores aí numéricos entre 0 e 9, manuscritos, foi tirado foto desses dígitos escritos aí por diversas pessoas, e aí formaram um dataset que a gente pode usar para classificação, e a ideia é classificar, assim, interpretar qual dígito que está ali. Então, tem 10 valores distintos aí, entre 0 e 9. Então, esse dataset está disponível nesse link do Kaggle.
existem várias versões desse dataset. A que eu estou usando aqui, ela possui 60 mil exemplos de treino e 10 mil para teste. E esse arquivo já foi pré-processado aí do original. E ele está no formato que ele consiste aí de 785 valores, sendo que o primeiro valor é o rótulo da classe, de qual dígito que está representando ali. E os outros 784 restantes são os valores dos pixels. Nesse caso aqui é uma imagem em escala de cinza. Eu só tenho um canal daqui lá, né? Então, isso significa que a imagem ela tem 784 valores, ela está representada aí num vetor plano, achatado, então, que em inglês seria o flatten. Então, é uma sequência de dígitos aí que representa os pixels. Mas a imagem em si é do tamanho, no formato 28 por 28. Então, se eu tenho 28, largura e altura 28, então 28 vezes 28 dá 784 pixels. Então, ele está representado usando essa notação. Isso é importante toda vez que a gente vai ler um arquivo, entender como que ele está formatado ali para a gente fazer as transformações necessárias aí até ele chegar no ponto que pode servir como entrada aí para a minha rede neural. Nós vamos ter que transformar essa representação aqui. Então vamos passar então para a nossa implementação. Primeiro eu vou importar aqui alguns pacotes. Então tem aqui alguns que a gente já viu aí, né? NumPy, o TensorFlow com Keras. Agora também eu vou usar aqui um gerador de imagens e uma outra função aqui para carregar imagens, para a gente visualizar essas imagens. Tem do Pandas, Matplotlib, para a gente exibir essas imagens, Scikit-learn e um gerador de números aleatórios. Bom, vamos começar então a entender esse pré-processamento dos dados aí, os dados de treino e teste. Então, esse arquivo, a entrada de dados, está organizado aí em dois arquivos no formato CSV. Então, eu vou usar o Pandas aqui para ler esses dois arquivos. E observe o seguinte, eu poderia ter esses arquivos em imagens mesmo, por exemplo, arquivos com imagem JPEG, e eu teria que ler esses arquivos e converter para pixels. Mas nesse exemplo aqui, eu já estou pegando esses dados já num formato CSV. Então, você, na hora de usar esse arquivo, você tem que ver qual que é o formato de entrada. Depois de um exercício, uma atividade prática, aí a gente vai ver um outro formato que a gente realmente lê as imagens dos arquivos. Bom, agora, depois que eu fiz a leitura do arquivo, eu vou definir aqui os dados de treino e teste. Separar as classes, a classe do restante, né? Então, o primeiro atributo ali é o rótulo da classe. Então, esse código aqui está pegando o atributo label como rótulo dos dados aí de treino, e o restante vai para o X, excluindo aqui a classe label. A mesma coisa com o teste, eu apago essas variáveis auxiliares aqui do Pandas, para economizar memória aqui. Bom, aqui então eu vou exibir os primeiros dados aí do conjunto de treino. Então observe que ele já está no formato que a gente vai usar aí, né? As colunas são os atributos, que são os nomes que eles deram aí para essas colunas. Mas tem aqui, exemplo de 5 linhas, né, as 5 primeiras linhas, com 784 colunas. Aqui só tem valores 0, provavelmente que são as bordas aí da imagem, né, que tem o valor 0. Mas aqui nessas reticências aqui tem outros valores. Bom, para a gente conferir alguns dados aqui, vamos usar esse método aqui, ValueCounts, que ele vai exibir quantas instâncias eu tenho de cada classe. Então, eu tenho aqui as classes de 0 a 9, elas estão fora de ordem aqui, mas são as classes 0 a 9, e a quantidade de instâncias que eu tenho de cada uma. Então, aproximadamente aí 6.000 de cada uma. Depois aqui eu exibo os rótulos, né? Quer dizer, aqui na verdade eu estou plotando aqui, fazendo um plot aqui um gráfico de barras, para mostrar essa mesma informação aqui, só que no formato de um gráfico de barras. Então, o dígito 1 tem aqui quase 7.000 instâncias, o dígito 7 tem aqui um pouco mais de 6.000 e assim por diante. Posso fazer a mesma coisa aqui para conferir os dados de teste. Então, os dados de teste têm esses valores aqui que eu posso exibir aqui num gráfico dessa forma. Bom, depois vem outra coisa importante aqui, que é normalizar esses dados. Então, os valores estão aí entre 0 e 255, mas como a gente já viu antes ali, é importante eu criar uma escala menor aí para esses valores,
Então, uma boa estratégia a fazer com esses dados é transformar eles em valores entre 0 e 1. Então, eu posso fazer isso simplesmente dividindo cada valor por 255. Então, se o valor é 0, vai dar 0. Se o valor é 255, vai dar 1. Qualquer valor intermediário vai dar um valor entre 0 e 1. Então, é uma forma de normalizar esses dados, porque a rede neural funciona melhor com dados normalizados. Então, vou processar isso aqui para fazer essa normalização. Eu já consigo fazer isso aí com uma única linha aqui, né, usando essa ideia de vetorização. Bom, agora nós vamos reformatar as imagens. Então, como eu disse, dependendo de como a gente lê esses dados, eu tenho que transformar esse no formato que eu vou precisar lá na minha rede neural. Então, como esses dados estão na escala de cinza, e eu falei que está num vetor achatado, com 784 valores, mas na hora de entrar com esses dados aí para o Keras, eu preciso colocar isso aí naquele formato de uma matriz ali, né, de uma operação vetorial, onde o primeiro eixo aqui, ó, eu vou usar o shape para fazer isso. O menos 1 aqui significa o primeiro eixo, que vai representar o número de instâncias, o número de linhas, que para nós é o número de instâncias. Esse número de instâncias, o menos 1 significa um número indeterminado aí, que eu vou determinar de acordo com a entrada. E depois vem aquele formato do canal ali, né? Então eu vou transformar aquilo lá para uma representação de linhas, colunas e um canal. Uma imagem em escala de cinza vai ter um canal só, mas eu preciso colocar nesse formato, eu preciso ter esse eixo do canal aqui para eu entrar com esses dados. Então eu vou formatar aqueles dados em formato 28 por 28 por 1. Faço a mesma coisa com o teste, então eu tenho aqueles dados formatados aqui, nesse formato que eu vou usar mais na frente. Então isso faz parte do pré-processamento. Só para a gente ver essas imagens, vamos exibir uma aqui. Então eu vou escolher aleatoriamente aqui uma daquelas imagens, eu tenho 6.000 imagens de treino, então eu vou escolher um número aqui entre 0 e 6.000 e pegar aquela posição lá no meu vetor de treino. Estou na posição sample, que é o aleatório que eu gerei, todos os valores que estão lá. E vou usar esse método do matplotlib aqui para mostrar, exibir a imagem, e esse title para colocar o título lá, que é o rótulo, né? Então, eu vou exibir uma imagem aleatória aqui. Nesse caso aqui é o 4, a imagem dele é essa. Se eu voltar aqui a rodar, cada hora ele vai gerar um número diferente aqui, vai ter uma outra imagem, por exemplo, de um 5, ou de outro 5, e assim por diante. Agora o 0. Então, esses são exemplos aqui dos meus dados. Bom, outra coisa que eu tenho que fazer no pré-processamento como eu tenho um problema agora Antes a gente tinha trabalhado com problemas de classificação binária, 0 ou 1. Agora nós vamos trabalhar com um problema de classificação multiclasse. Eu tenho nesse caso aqui 10 classes, que são os meus dígitos. Aí no Keras, uma forma de fazer isso é eu codificar isso aí no formato chamado One Hot Encoding. One Hot Encoding, eu vou criar um vetor aqui com a quantidade de dados da classe que eu tenho. Então, se eu tenho 10 classes aqui, eu vou ter um vetor de 10 bits. E cada classe é representada com um 1 naquela posição correspondente. Por exemplo, o dígito 0 vai ter um 1 na primeira posição, o dígito 1 vai ter um 1 na segunda posição, o dígito 2 um 1 na terceira posição, e assim por diante, até o 9 na última posição. Então, isso aqui ao invés de eu ter o meu rótulo sendo dado para um único dígito, né? 0, 1, 2, 3, 4 até 9, eu vou simplesmente codificar isso aí em 10 dígitos, com esse formato One Hot Encoding. Então isso funciona também melhor aqui para problemas de aprendizagem de máquina. Então eu consigo fazer isso usando esse método aqui, subcategórico, do Keras. Então eu simplesmente passo aqui o vetor que eu quero categorizar, né? No meu caso aqui o vetor de rótulos, que é o ytrain, e o número de classe. Então faço isso também para o teste, então estaria transformando isso aí naquela codificação. Então só para a gente ver um exemplo aqui, vamos pegar o ytrain aqui, ele está codificado dessa forma aqui. Então vai ter 1 em uma das posições correspondente à classe. Ok?
Então, aqui eu mostrei então como fazer esse pré-processamento. Então, só revisando aqui, né, eu mostrei como representar as imagens, como que elas são organizadas em termos de vetores, e a gente leu o arquivo e fez as transformações necessárias aí para ter os meus dados no formato que eu vou usar aí na minha rede neural. Então, eu vou parar por aqui nessa aula, vou dividir a aula também, e na aula seguinte eu vou continuar, então, falando com mais alguns passos para a gente colocar isso aí para o problema de classificação na nossa rede neural. Ok?